Pastor Heber, qual é o título aí do nosso capítulo de hoje? O capítulo 11 do livro Eventos Finais hoje traz o título, hoje que vamos analisar, Enganos Satânicos nos Últimos Dias. Nossa, é um título relevante, né? Porque pensa comigo, nós vivemos os últimos dias, nós cremos nisso, que vivemos os últimos dias desta sociedade. E aí nós temos vários relatos bíblicos, autores cristãos que falam que Satanás, pastor Heber, ele tenta nos enganar. Ele faz de tudo, ele usa todos os poderes, todas as artimanhas deles para enganar até mesmo os escolhidos. É verdade, pastor. E muitas vezes, nós como seres humanos, nós analisamos, pensamos na figura de Satanás como aquele grande jacaré, não é? Eu não sei, aquele dinossauro com um garfo tridente na mão, um monstro, sei lá, a gente imagina Satanás de um jeito totalmente diferente do que ele é. Ele ainda é um anjo, desfigurado pelo pecado, mas é ainda um anjo de luz, com seus poderes. É verdade. E o livro ele diz assim, pastor Heber, ó, já na primeira frase do capítulo de hoje, na minha versão aqui, no capítulo 11, ele diz assim, ó, sob o disfarce do cristianismo, esse é o subtítulo, diz assim, aproximamo-nos do fim da história terrestre e Satanás está trabalhando como nunca antes. Ou seja, Satanás ele está trabalhando como nunca trabalhou para nos desviar a atenção, tirar o foco, para fazer que as pessoas acreditem em outras coisas. Não é à toa que cada vez mais, pastor Heber, surge mais religiões, mais pessoas acreditam em inúmeras coisas e menos no que a Bíblia acredita. Eu não sei, tem sido até, infelizmente, muito normal você fazer funerais, né? Tanto eu quanto o senhor, e a gente tem que ir lá com todo jeitinho explicar o que a Bíblia fala sobre a morte e qual é a verdadeira esperança, porque ali no meio tem pessoas que acreditam várias coisas sobre a morte, e muito disso por causa de todos esses enganos satânicos. É verdade. Satanás, ele é um mestre do engano. Ele é o pai da mentira. Ele já está há 6.000 anos estudando a natureza humana. Posso dizer assim, um especialista na mente humana. Ele nos observa, nossas ações, tudo o que fazemos, para poder nos enganar. Ele não está interessado se você sabe que você está fazendo a vontade dele ou não. Aí é que está o disfarce dele. E tem muitos que se encontram numa posição até dentro da igreja, que tem até dons, às vezes, não é o que estou falando, está escrito aqui no livro de Ellen White. Aliás, pastor Everton, é bom a gente lembrar isso, não é? Que nós não estamos aqui comentando assim, ou criticando coisas que nós vemos, comentando apenas porque vemos isso. Não, não é. É porque está aqui no livro Eventos Finais, está aqui. E aqui está dizendo que tem muitos irmãos até dentro da igreja que podem ter até dons, podem ter às vezes talentos, mas que no fundo estão servindo a Satanás. Isso é muito sério. Como é possível isso, pastor Everton? Me ajuda aí. Pastor Heber, é possível porque muitas vezes nós não estamos fundamentados no alicerce correto, que é a palavra de Deus. Quando nós estamos alicerçados na palavra de Deus, nesse livrinho aqui, ó, que eu tenho ele do meu lado aqui, ó, nessa noite, aí é muito mais difícil de nós sermos enganados. Quando nós temos o conhecimento, nós estudamos, é mais difícil. Por exemplo, você leva um carro num mecânico. Se você não entender nada de mecânica, nada, e você pegar um mecânico meio sem vergonha, que nem os outros aí, né? E ele perceber isso, ele poderá enganar você. E assim é com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Quando nós não estamos alicerçados, não sabemos pelo menos um pouco, nós somos presas mais fáceis para Satanás. E aí, pastor Heber, o capítulo diz assim, até mesmo na igreja adventista. Pensa, porque o subtítulo diz assim, ó, enganos satânicos nos últimos dias. Pastor Heber, então o livro e a escritora Ellen White, aqui ela está dizendo que pode ter enganos até mesmo dentro da igreja? Exatamente. Os incrédulos esperam de nós,
diz aqui o livro, uma vida diferente, uma vida coerente, e muitas vezes nós decepcionamos essas pessoas que estão olhando para nós. Para muita gente, a palavra de Deus somos nós. Eu vou repetir. Para muita gente, a palavra de Deus, a única noção que eles têm de quem é Deus, somos nós. E às vezes decepcionamos. Claro, somos seres humanos, mas temos que cuidar com nossas ações se realmente estamos sendo embaixadores do céu aqui na terra. É verdade, né? É aquele ditado que diz que para muitos o maior sermão que eles ouvirão serão a nossa vida, né? E aí o livro fala assim, pastor Heber, ó: precisam compreender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônios lhes aparecerão, pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais lhes declararão que o sábado foi mudado, bem como outras doutrinas não bíblicas. Pastor Heber, eu vou botar o senhor numa fria aqui agora, mas aquela fria de amigo, né? E aqueles camaradas lá, pastor Heber, que diz que viu o pai, a mãe, ou um amigo que já morreu, e ele vem e diz e conta, tem tal coisa guardada em tal lugar, e o camarada vai lá e abre a tal da gaveta e está lá aquilo. Como se explica isso? É uma artimanha de Satanás, não é? Ele é o mestre do engano, ele é o mestre do disfarce. Se os imitadores aí da televisão, eles conseguem imitar os famosos com uma voz quase idêntica e perfeita, imagine um anjo de luz, como Lúcifer, Satanás, com seus poderes. Será que ele não vai conseguir também imitar as pessoas que já morreram? E ele sabe dos detalhes com seus bilhões de anjos aqui na Terra, bilhões de anjos Satanás tem aqui na Terra, estudando a vida do ser humano, acompanhando os detalhes da nossa vida. E aí as pessoas vão lá numa sessão espírita, numa dessas sessões para falar com os mortos que a Bíblia condena, e são enganadas. Ah, meu filho, aqui é o vovô, lembra aquele carrinho que eu te dei quando você tinha 6 anos e você perdeu? Está lá no sótão da casa que está fechada, vai lá, que o carrinho está lá em cima do guarda-roupa. E aí você vai lá, acha o carrinho em cima do guarda-roupa, e você, essa é a religião verdadeira, o vô, a alma do vô está por aí, a alma do vô está me vendo. Vô, que você esteja num lugar bom aí, confortável, e assim os enganos vão, pastor Everton. A gente não pode esquecer que lá no Jardim do Éden, Lúcifer, a primeira mentira que ele diz para Eva é: certamente não morrereis. E ele continua na mesma mentira hoje. E isso é muito presente em nosso meio, não é, pastor? Essas influências da imortalidade incondicional da alma. Pastor Heber, o senhor está falando, eu estou numa luta aqui meio difícil, rapaz. E ó que eu tomei banho antes de vir, rapaz. Mas tem uma mosca me incomodando aqui. Ela está aqui também, rapaz, olha aqui, ó. Você tomou banho antes de vir, Heber? Eu tomei. Tá até achando que era tudo antes que eu de tinha ontem, tomado banho. mas está valendo. Tem uma mosca aqui me incomodando, rapaz. Já quase tentou entrar no meu ouvido aqui, o Weber falando, e eu numa luta contra ela. Se ela passar aqui, eu vou dar uma dentada nela. Deixa pra mim. Bem forte, assim, né? Mas, pastor Weber, é exatamente isso que o senhor falou. Ou seja, amigo, Satanás, ele tem o poder de se personificar para nos enganar, para tentar levar nós a crer em outras coisas. E nós, aqui no Brasil, pastor Heber, nós temos isso muito forte. Me chama a atenção que eu até estava brincando, né? Tem uma escada aqui dentro da igreja, que está ali por causa que nós estamos terminando de instalar os ar-condicionados da igreja. A igreja é bem alta. E a maioria das pessoas de ontem para cá, chega ali na escada, sabe o que elas fazem? Elas passam pelo lado, porque elas têm a superstição de não passar por baixo da escada. É verdade. Isso é totalmente uma superstição. Nosso país, ele é muito supersticioso, acredita muito em espírito, em muitas coisas desse tipo. Então, quando a gente vê alguém, eu fico pensando, nossa, imagina eu encontrar o meu pai com a mesma voz, mesmo tamanho, tudo, e ele falar alguma coisa para mim, isso vai mexer comigo. Mas tem um detalhe. Hoje, eu focado, eu sabendo que a palavra de Deus diz, eu sei que a Bíblia diz que o meu pai dorme o sono da morte, e eu só vou ver o meu pai após Jesus voltar. Então eu sei que não pode ser meu pai ali. É verdade. Por mais que pareça. E isso é uma ilusão, gente. Olha,
isso causa uma dependência, um sofrimento horrível nas pessoas, porque elas vão lá na sessão, vem uma outra pessoa, geralmente, falando com a voz do seu ente querido de detalhes da vida. Vai para casa com um sentimento de vazio no coração, fica um pouco feliz ali na hora, mas depois vive todo um luto novamente, a dor da separação, é um sofrimento satânico, não tem um outro nome. O que Deus quer para nós é muito diferente disso, é a imortalidade condicional da alma. Quando você escolhe viver a palavra de Deus, aceita Jesus Cristo na sua vida, então Ele tem para nós a vida eterna ao lado dos seus queridos. Não é numa sessão espírita que você vai matar a saudade, mas é na vida eterna, quando Jesus voltar. É bênção isso, não é, pastor? Bênção. Pastor Heber, o livro diz que é mediante 2 grandes erros que Satanás nos engana e tenta enganar você. Sabe quais são, pastor Heber? Primeiro, a imortalidade da alma. O que é a imortalidade da alma? É a doutrina da imortalidade da alma, ou seja, o que nós acreditamos sobre a morte, para onde nós vamos quando morremos. Então, através disso, Satanás faz uma confusão na nossa cabeça e ele tenta nos enganar. E o outro é sobre o domingo e o sábado. E eu vou dizer aqui uma coisa para você, ó. Se você ouvir alguém se dizendo entendido da palavra de Deus, porque eu conheço profecia, porque eu isso, porque eu aquilo, porque aquilo outro, porque eu asso, eu mato, eu cozinho, eu como, né? E ele disser para ti assim, a marca da besta é um chip. Amigo, esse camarada não sabe nada, amigão. Eu já nem paro para ouvir um cara desse. Amigo, você que é um adventista do 7º dia, que estuda a palavra de Deus, você sabe, por favor, que a marca da besta qual é, pastor Heber? Verdade, olha, eu vou dizer para você qual é o sinal de Deus, tá? Vamos trabalhar aqui os antônimos. O sinal de Deus é o sábado. Isso aí. Está lá na Bíblia, lá em Ezequiel. Não é o tal do chip, então? Não é. O sinal de Deus é o sábado. Qual é o outro dia que as pessoas adoram? O domingo, né? Aí você tem o outro sinal. É a lógica. Vamos dar o caminho, não é? É como 1 mais 1 é 2, né? Exatamente. Então esse é um grande engano. As pessoas, infelizmente, muitos pastores, alguns sinceros, outros não tão sinceros, têm pregado que porque Jesus ressuscitou no domingo, então deve-se guardar o domingo. Tem falado de maneira muito mentirosa, me perdoem pela expressão tão forte, que o dia do Senhor é um domingo. Quando a Bíblia diz que o sábado, Jesus é o Senhor do sábado, o dia do Senhor é o sábado. Em nenhum momento nós encontramos na Bíblia alguma referência para guardarmos o domingo. Não existe. Nós temos aí um prêmio separado para quem achar isso. Não existe uma referência, a não ser como a Igreja Católica, que é sincera em dizer que pela tradição o dia do sábado foi mudado para o domingo. É claro, lembrando que a Bíblia diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ah, vocês adventistas adoram o sábado. Não, a gente não adora o sábado, só que nós também não queremos que vocês esqueçam o mandamento de Deus, o 4º mandamento. Se é correto guardarmos o mandamento que diz não matar, não adulterar, não roubar, por que vamos esquecer do 4º mandamento? Por que esquecermos esse dia voltado exclusivamente para a adoração a Deus? Então cuidado com esses 2 enganos, a imortalidade incondicional da alma e a guarda do domingo. Verdade, pastor Heber. Então, amigo, fique atento, quando tem alguém falando esse monte de coisa, não é real. A Bíblia ela é clara e você precisa estar firmado nisso para que você não seja enganado. Pastor Heber, deixa eu ler aqui um recadinho aqui do irmão Marcos Roberto Bastos, ele diz assim, ó, Satanás se manifesta naquilo que a gente mais ama e cria uma teia, muitas vezes impossível de nos livrar. Isso aí, Marcos. Obrigado aí pela sua participação. Se você que está em casa e quiser mandar, na medida do possível, a gente vai lendo aqui. Pastor, o livro ele segue falando agora sobre falsos reavivamentos. E isso é uma coisa que está meio na moda agora no momento também, né? Falar sobre reavivamento espiritual. Mas o livro diz assim, pastor Heber, vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais,
e as igrejas caídas, e antes que as pragas sejam derramadas, pastores e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Por seja, pastor, tem muitas pessoas que elas têm aquela necessidade daquela coisa assim, mais vibrante, mais emocional, e aí eles buscam, parece assim, tem pessoas que elas vêm num culto, por exemplo, adventista, e elas dizem assim, nossa, parece que faltou alguma coisa, e assim, aquela necessidade do algo mais, daquele êxtase assim, algo muito parecido que às vezes o vício coloca na gente, só que isso às vezes, pastor Heber, é momentâneo, é viciante, porque você vicia naquilo, você vai, aí tem aquele assim, nossa, saí de lá, né, que nem diz os caras, sapatinho de fogo, né? Só que no outro dia o fogo do sapato apagou, e aí a coisa volta. O verdadeiro revivimento espiritual, como é que ele deveria ser, pastor Heber? Me ajuda aí. Será que é só eu sair vibrando? É claro, como o pastor falou, que as emoções fazem parte da nossa razão. Não há como você tirar a emoção quando você canta um belo hino, que te lembra da palavra de Deus, de mensagens especiais. A emoção faz parte. Agora o problema é quando a emoção ela foge da razão. Quando há améns sem razão, quando há glórias sem razão, apenas por um sentimentalismo, que não se pensa quando se fala. Pastor, uma vez eu fui num culto, numa igreja, fui visitar uma certa igreja por aí, e o pastor pregou assim, então irmãos, trouxeram a cabeça de João Batista numa bandeja, e um irmão lá atrás gritou, amém! Todo mundo olhou para ele, misericórdia, o irmão não pensou no que o pastor estava pregando, e disse um amém na morte de uma pessoa tão especial na Bíblia como João Batista. Então veja, a razão, a Bíblia nos convida a prestarmos um culto a Deus, um culto racional, com a nossa mente, porque aí, meus queridos, quando você preenche a sua mente com a palavra de Deus, o coração não fica vazio. Agora, quando você quer preencher a sua mente só com emoções, com alarido, com gritos, infelizmente você volta para casa vazio, longe de Deus. Pastor Heber, outra coisa que o livro fala, e nós sabemos, cada um de nós, não só eu, nem só você, mas quem está em casa também, sabe que nos finais dos tempos acontecerão milagres. E eu sempre digo, pastor Heber, às vezes eu uso essa ilustração assim, ó, pastor Heber, vamos fazer uma interação entre você, pode deixar a câmera aberta e nós dois aqui, e eu pergunto e o senhor responde, pode ser? É coisa fácil, não precisa me olhar com cara de medo não, que eu não vou botar o senhor em fria, tá bom? Ele me olhou com uma cara de medo aqui agora, nossa, ele vai me botar no frio, não vou não. Pastor Heber, o senhor consegue pegar o seu carro e sair daqui a Porto Alegre sem o para-brisa? Complicado, não é? Mas consegue. Consigo. Consegue ir sem um banco? Como? E sem o banco do motorista? E ir dirigindo sem o banco? Dá. Dá para ir, né? Sim. Ok. Consegue talvez ir com os pneuzinhos meio careca? Isso eu já fiz, infelizmente. Fez bastante já. Dá para ir. Então, pastor Heber, aí eu lhe faço uma pergunta. Nós conseguimos entrar no céu sem uma perna? Sim. Conseguimos. Talvez sem enxergar. Sabe aquilo que eu quero dizer para você? O milagre de você talvez voltar a enxergar, pastor Heber, de você voltar a andar, não é tudo. Porque esse milagre, ainda assim, ele é momentâneo. Porque ele é para essa terra. O maior milagre que você pode contemplar, ou que você vai contemplar, é o milagre da salvação. E esse, amigo, ele é completo. Porque eu posso ser restaurado de algum problema físico hoje e perder minha salvação. Infelizmente tem muita gente que abre mão de um princípio bíblico para receber uma bênção. Eu pergunto, que bênção é essa que você vai receber? Que milagre é esse que você vai receber abrindo mão de uma verdade da palavra de Deus? Que bênção é essa? De quem vem essa bênção? De quem vem esse milagre? A Bíblia é muito clara em dizer que nos últimos dias apareceriam ministros operando sinais, e Satanás, se possível, faria até descer fogo do céu, personificando, fazendo realmente, e Satanás tem poder para fazer milagres, mas a custo
da sua salvação. Então, ali a balança, o que vai medir se esse milagre é de Deus ou não é simples e puramente a palavra de Deus. A palavra de Deus. É verdade, pastor. Olha o que o livro fala disso. Essas obras de cura aparente levarão os adventistas do sétimo dia à prova. Porque a gente entende, irmão, que agora no final dos tempos cada vez mais as pessoas procurarão milagres. Tem igrejas aí que praticamente vendem milagres, né? E aí olha o que o livro segue dizendo. Satanás pode, por meio de uma variedade de enganos, efetuar prodígios que parecerão genuínos milagres. Ele esperou fazer disso um elemento de prova para os israelitas ao tempo de seu livramento do Egito. Então o que eu quero dizer? Às vezes a gente diz assim, todos os milagres que você vê em determinados lugares não são reais. É alguém que foi lá, que mentiu, que disse que estava na cadeira de roda, ou entrou andando, e entrou na cadeira de roda, depois estava andando, mas na verdade não era um paralítico. Pode ser, mas também pode ter o milagre. Mas o que a gente quer dizer para você é que Satanás, pastor Heber, ele também tem poder de fazer esse milagre. Só que eu quero te dizer o quê? Que talvez esse milagre não vai te levar ao maior milagre que você precisa, que é o milagre da salvação. Pastor. Agora eu dei na veia. Agora sim, pastor. Beleza. E eu vou completar agora, pastor. Talvez o milagre que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, o maior milagre, é que nós façamos exercícios físicos regularmente, que nós usemos os remédios naturais, que cuidemos da nossa saúde, que durmamos de maneira correta, que nos alimentemos de maneira correta, sem glutonaria, usando tudo aquilo que Deus deixou escrito para nós, os alimentos que fazem bem para a nossa saúde. Não adianta, desculpa o que eu vou dizer agora, mas não adianta você pedir um milagre para Deus com um problema que você causou para a tua vida, sabendo que era certo. Tem gente que faz o que é errado e não sabe. Aí a Bíblia diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Ok, mas para nós que temos uma mensagem especial de saúde e a gente erra, e aí vai pedir um milagre, errando, Deus pode até fazer um milagre, mas veja bem, Ele vai te cobrar. Ô meu filho, você sabia, meu filho? Não, você está pedindo um milagre, mas você sabia. Que lição a gente tira disso? É verdade. Então fica aqui para nós estar atentos, né? Que nem todos os milagres podem ser de Deus, né? Tem milagres que próprio Satanás pode efetuar aí para nos enganar e tirar aquilo que Deus mais quer dar para você, que é a salvação. Dentro disso, pastor Heber, nós dissemos que hoje ia estudar o capítulo 11 e o 12. E o capítulo 12, ele fala sobre a sacudidura. E a sacudidura tem a ver, como eu brinco lá, né, quando eu gostava de jogar uma bola lá, eu dizia assim, chegou agora a hora de nós separar os homens dos meninos, né? Ver quem joga e quem não joga, os bodes dos cabritos, né? A palha do trigo, e é isso que esse livro, o capítulo 12, está dizendo ali sobre a sacudidura, que Deus vai fazer essa sacudidura, Deus vai mexer no povo dele, e dentro da igreja vai sair alguns e vão entrar outros. Essa sacudidura ela está ligada ao decreto dominical, à mudança primeiro das leis nos Estados Unidos da América, que para você estudar um pouquinho melhor para entender o que estou falando, é caracterizado por esse movimento do protestantismo apostatado. Os Estados Unidos da América, na Bíblia, é a besta que emerge da terra. Estude que você vai perceber isso, que vai dar forças a esse movimento apostólico romano, que é a besta que emerge do mar. Vão dar as forças, junto com o espiritismo, presente em muitas religiões, a imortalidade incondicional da alma, vão dar as mãos. As leis nos Estados Unidos serão mudadas, e aí sim, igreja unida com o Estado voltará a ter a sua força, e haverá decreto dominical e decreto de morte. É isso que nós acreditamos. Se você quiser mais informações, nos procure. E aí virá a sacudidura, porque você vai ser confrontado entre suas posses, entre aquela casa que você levou a vida inteira para construir, aquele carro que você foi juntando dinheiro para comprar,
isso tudo vai ser tirado de você, a sua empresa, ou você adora a Deus no domingo, ou então você perde as coisas que você tem. Essa vai ser a grande sacudidura. Agora, isso já começa hoje. É verdade. Eu vou ler um trecho aqui que vai falar dessa frase do hoje do Senhor aqui, mas antes eu vou só ler um recadinho aqui do YouTube, aqui do Tiago Alves. Ele diz assim, ó, Satanás está sempre querendo enganar os filhos de Deus. E a Cecília diz assim, verdade, pastor, tão triste isso. Por isso precisamos orar intensamente para não sermos enganados. A palavra de Deus tem que ser nossa armadura. É isso aí, dona Cecília. E dentro do que o senhor falou, pastor Heber, tem um texto que diz assim aqui no capítulo 12, ó, na página 100. Estamos no tempo da sacudidura. Só que estranho, Ellen White escreve isso lá em 1900 já. E aí ela diz assim, ó, estamos no tempo da sacudidura, tempo em que cada coisa que pode ser abalada, o será. O Senhor não desculpará, olha o que ela diz aqui, ó, o Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecerem a seus mandamentos por palavra e ação. Então o que ela está dizendo? Deus não vai perdoar, pastor Heber, aquele que conhece, aquele que teve dentro da igreja, que aprendeu, que ouviu, que teve a oportunidade de ouvir sermões, de ver na Bíblia, de ser comprovada. Ele não vai perdoar essas pessoas se elas não tiverem uma atitude, mas não só de postura, mas também de ação, agir, porque não é Deus nos chama para os últimos tempos, não só para ficar parado, mas sim para agirmos na ação da pregação do Evangelho, pastor Heber. Sim, olha, se nós pastores, nós membros da igreja, estamos sentindo o peso nessa pandemia de não podermos fazer nossos cultos nas igrejas presencialmente, aqui Ellen White é muito clara em dizer que a igreja passará por crises muito piores, crises financeiras horríveis. Não poderemos mais fazer nossos cultos definitivamente, nem em transmissão. Teremos que fugir, passaremos por problemas terríveis. E se nós não aprendermos agora a sermos fiéis, a nos voltarmos para Deus agora, como será quando as provações forem maiores? Como será a nossa pastor vida? Heber, eu tenho um pastor amigo meu que ele diz assim, ó, tá cheio de crente modinha. Você sabe o que é crente modinha? É quando tudo tá bom, quando tudo tá beleza, ele vem para a igreja. Mas se ficou ruim, ele sai. Ou seja, às vezes, eu e você, o pastor Heber, nós podemos ser crentes que ficam barganhando com Deus. Se nós não nos cuidar, ser crentes interesseiros. Só estamos com Deus quando tudo está bom, mas o livro fala sobre a questão dos últimos dias deste mundo, que haveriam perseguições, haveriam dificuldades, e aqui tem um subtítulo que diz assim, a perseguição purifica a igreja. Por quê? Porque quando a igreja for perseguida, pastor Heber, que muitas coisas não darão para fazer mais, o conforto, você vir numa igreja com um banquinho estofado, com ar-condicionado, um bom pregador. Tem pessoas, pastor Heber, que elas saem das igrejas menores e vão só para as igrejas grandes, só para ser lá um sanguessuga, que aí na igreja grande tem o bom pregador, tem o bom cantor, a igreja é bonita. É aquele camarada que ele não quer trabalhar, ele não quer fazer nada, ele está lá só para sugar e absorver. Daí ela diz assim, ó, a prosperidade multiplica a massa dos que se dizem cristãos. Então, olha só, daí ela diz assim, a adversidade os leva para fora da igreja. Então, ou seja, mas esses camaradas que fazem isso, muitos deles, se eles não se converter, quando vier a adversidade, vier a perseguição, o que eles vão fazer? Eles vão sair da igreja. É aquela mulher interesseira, pastor Heber. Se o senhor tiver de carrão, tiver bem vestido, tá bem, ela está com você. Mas caso contrário, ela largou e vai atrás do outro. É verdade. Então, meus irmãos queridos, aproveitem esse tempo que nós estamos vivendo. As perseguições que teremos pela frente serão muito piores que essa pandemia. A pandemia é um dos sinais da volta de Jesus Cristo. É um dos sinais que Jesus disse. Mas o principal sinal, o último, é que o Evangelho será pregado por todas as nações. Então virá o fim. E aí vem a grande perseguição. Aí nós vamos sentir realmente o que é uma crise na igreja. O que nós estamos passando hoje é só uma gotinha do que nós vamos passar mais para frente. Eu oro a Deus e acredito que isso vai acontecer biblicamente, que essa pandemia ela passe daqui a algum tempo, que a gente volte ao normal, entre aspas, até que uma outra próxima crise mundial apareça e até que finalmente
as leis mudem e venha um decreto dominical e um decreto de morte. Então, vamos usar esse tempo agora para tirarmos lições para a nossa vida espiritual, para um apego com Deus, para um apego com a palavra dele, tempo para a família, tempo para Deus, culto em casa, valorizar o que é mais importante na nossa vida. Pastor Heber, eu vou aqui depois ler mais uma partezinha aqui, mas antes eu vou ler aqui um recado aqui, ó. O Lucas Santos diz assim: que Deus abençoe, pastores, o culto está uma bênção, uma abençoada semana para todos. Para você também, Lucas, obrigado por estar conosco aí. E a dona Wanda diz assim: quando li o livro, mudei muito a minha visão. Ela diz que foi o primeiro livro que ela leu, a dona Wanda. Que legal. Pastor Heber, tem um subtítulo que diz assim, ó: cristãos superficiais renunciarão à fé. E aí eu vou ter que ler uma partezinha aqui para nós, né? Não me aguento, né? Não tem que ler. Diz assim, ó: o trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz, pastor Heber, e prosperidade, terão de realizar em terrível crise, sob as circunstâncias mais desanimadoras e difíceis. As advertências que a conformidade com o mundo tem silenciado ou retido precisam ser dadas sobre a mais feroz oposição dos inimigos da fé. É por aquele tempo a classe dos superficiais conservadores, cuja influência tem retardado decididamente o progresso da obra. Às vezes, pastor Heber, nós temos alguns irmãos que eles são muito conservadores, que às vezes eles ajudam um pouquinho no avanço da obra. É aquele camarada que às vezes é muito pessimista, é aquele camarada que você fala, vamos lá entregar panfleto no bairro tal. Ah, não, pastor, lá a gente já fez, lá a gente já foi, isso já foi feito. Tem alguns lá no seu distrito que são assim lá, pastor? Aqui no Fragata não tem, aqui é tudo gente boa. Mas lá no Areal lá, vamos ver se o senhor vou ter numa fria agora aí. Olha, pastor, lá... também não vi, não. Amém. Bênção de Deus. Camaradas que estão lá para a Europa, né, cara? Eu acho que é lá para o Afeganistão, para lá. Mas isso pode acontecer, não é? E a gente tem que cuidar com isso, tem que realmente ter essa sinceridade no coração. Pastor, tem um texto aqui que diz assim: a igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura. A palha separada do trigo precioso. É esse um transe terrível, não obstante, importa que tenha lugar. Por enquanto, a palha está ali. Por enquanto. A nossa viagem até a Canaã Celestial, eu posso compará-la como um grande barco em meio a uma tempestade. Muitas vezes esse barco pode parecer como prestes a afundar, mas não vai afundar. A igreja de Deus não afunda, mas muitos podem cair do barco por não prestarem atenção às regras da viagem. Muitos podem cair do barco por não entenderem que quem está no leme é Jesus Cristo. Esse é um perigo. Pastor Heber, nós estamos caminhando para o final aqui, a gente pede que você não saia, fique aí, porque ainda tem pelo menos mais uns 5 minutinhos, a gente já vai finalizar. E eu quero ler aqui, por exemplo, pastor Heber, diz assim, ao ouvir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça, escorregam para qualquer posição para agradar a tendência de seus sentimentos de amargura, ou seja, aquele que se preocupa com o que ele pensa, com o que ele acha que tem que ser feito, mas ele não está baseado, não está alicerçado na palavra de Deus. E eu quero ler aqui, pastor Heber, uma última frase que ela até mesmo me entristece, que ela diz assim: os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado na hora 1/10. Ou seja, pastor Heber, dentro dessa sacudidura, alguns que estão dentro da igreja irão sair, irão preferir as coisas do mundo, irão abandonar a fé, alguns se tornarão até perseguidores da igreja, mas como o senhor falou, essa igreja vai parecer que ela vai cair, mas ela não vai cair porque ela está sustentada por Deus. Mas aí também tem a bênção que muitos que não estão aqui hoje, eles entenderão, ouvirão a mensagem e a misericórdia do Senhor, e a graça os trará para tomar os lugares daqueles que deixarão os lugares vazios. Verdade, pastor. Deus ele tem duas igrejas, a visível
e a invisível, daqueles que estão aparentemente fora, mas um dia estarão aqui dentro. Meu último recado, pastor, é sobre aqui uma última parte do capítulo 12 do livro Eventos Finais, que diz que a mão do Senhor ainda está estendida para salvar. Nem tudo está perdido. Se eu estou falando para alguém que está com algum pecado escondido no coração, que alimenta alguma coisa errada ainda no seu coração, que não se livrou de algumas coisas, a mão de Deus ainda está estendida para salvar. Basta apenas você abrir seu coração para Jesus, estender sua mão, a mão dele, e a salvação estará sempre à nossa disposição. Querido, nós queremos finalizar o nosso programa dessa noite, mas antes de finalizar, fazer um apelo para você que está em casa. Irmão, se baseie na palavra. Busque estudar mais a palavra, porque essa palavra é a que vai te dar sustentação, vai te dar o conhecimento para que você não seja enganado pelos enganos de Satanás. E essa é a mesma palavra que neste momento de sacudidura, ela vai fazer que você se mantenha firme, que você continue firme na pregação do Evangelho e firme na promessa e na caminhada rumo ao céu. Que Deus te abençoe, que você possa aceitar esse chamado de Deus para estudar mais, para se preparar mais, principalmente no momento que vivemos. Nós queremos orar com você agora. Eu vou pedir que o pastor Heber faça essa última oração, mas antes disso eu quero aqui avisar você. Quarta-feira, nós, pastor Heber, lá no distrito dele, através do Facebook do Areal, aqui você é convidado a assistir conosco a programação de quarta, que será feita pelo pastor Everton Santos, que é um dos nossos departamentais aqui da nossa associação. É um preparo já para a Semana Santa, quarta-feira às 8 horas, pelo Facebook do Fragata e o YouTube do Fragata também. E sábado começamos o nosso movimento de Semana Santa, lá, pastor Heber com o povo do Areal, eu aqui com o povo do Fragata, juntamente com o pastor Heber, com o pastor Charles. Amigo, ore por isso, ore por esse movimento, ore pelos pequenos grupos, ore pelas decisões e oramos também pelos nossos enfermos, nossos enlutados, e para que Deus dê sabedoria para os nossos líderes religiosos e também governamentais, para que as coisas possam melhorar e a gente possa seguir a pregação do Evangelho. Pastor Heber, o senhor pode fazer a última oração para nós antes de nós nos despedirmos? Vamos orar ao nosso Deus. Deus poderoso, Pai querido, obrigado, Pai, porque o Senhor deixou coisas tão importantes escritas para nós, através da Tua Palavra e também do ministério de Ellen G. White. Muito obrigado, Pai, porque nós temos uma mensagem, uma responsabilidade em viver essa mensagem e pregá-la. Obrigado, Pai, porque a Tua mão ainda está estendida para salvar. Estamos num tempo de misericórdia, Pai. Neste instante eu oro. É certo que é um momento de sofrimento, um momento de luto, um momento que nosso coração dói, mas também, Pai, é um momento que o Senhor espera de nós uma entrega completa, de vivermos de acordo com aquilo que nós acreditamos ser a verdade. Se existe alguém, Pai, esta noite que nos escuta e que não está vivendo ainda as verdades da Tua Palavra, trabalha, faz um milagre, aproxima esse querido de Ti e do Teu amor, que ele consiga enxergar a Tua mão estendida para salvar. Nos abençoa, Pai, a cada líder dessa igreja, nos dá uma boa semana, nos abençoa. Eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Eu quero também desafiar você a continuar o estudo do livro Eventos Finais na sua casa. Se você não tem, você pode pedir para mim, pastor Heber, ou para o seu pastor, um PDF desse livro a gente vai tentar conseguir para você. Então estude e, amigo, e não deixe de estudar esse livro aqui. Esse sim tem poder para salvar cada um de nós e nos mostrar o verdadeiro caminho. Que Deus abençoe você, uma boa semana para cada um. Não esqueça de orar também por mim e pelo pastor Heber. Oremos uns pelos outros e nós também vamos estar orando por cada um de vocês. Estaremos orando por cada pedido que foi colocado ali nos chats do Face e do YouTube. Que você tenha uma boa semana. Nos vemos nos cultos de quarta e domingo. Até o próximo culto. Que Deus te abençoe.